Na história da humanidade, o homem desenvolveu movimentos de defesa, inicialmente contra a hostilidade do ambiente, para a caça e também por razões de disputas territoriais e políticas. O embate físico sempre existiu e é inerente à evolução do homem. O termo arte marcial vem do deus Marte, o deus da guerra na mitologia romana. Podemos traduzir então arte marcial como a arte da guerra. Ao pensar nas raízes das artes marciais, é comum associar aos sistemas de combate do sudoeste asiático, mas o termo foi criado na Europa medieval e era usado para se referir às artes de combate dos europeus do século XV, hoje conhecidas como artes marciais históricas europeias. E apesar da terminologia ter sido criada na Europa medieval, ela é hoje usada para definir todo o sistema de práticas codificadas, tradições e treinamentos de combates, sejam eles anteriores ou posteriores ao século XV. Logo, as artes marciais seriam técnicas de combates utilizadas com um propósito único de guerra. Mas, se analisarmos mais profundamente, vamos chegar à conclusão que as lutas não foram criadas somente com o propósito de guerra. Das diversas artes marciais que existem e existiram, muitas estão ligadas a práticas esportivas, culturais, crenças religiosas, espirituais ou filosóficas. Mas uma característica que todas têm em comum é a criação de um sistema de treinamento. E é essa sistematização das técnicas de luta que torna uma arte marcial uma arte marcial. É impossível determinar qual foi a primeira arte marcial praticada na história da humanidade, pois muitas artes marciais são práticas antigas, com milhares de anos, e foram transmitidas de forma oral, de geração em geração, antes de existir a escrita. Muitas outras formas de luta foram desenvolvidas independentemente e simultaneamente em diversas partes do mundo. No entanto, existem alguns registros históricos e arqueológicos que mostram evidências das artes marciais ao longo do tempo. O poderio militar do Antigo Egito era enorme, e seus guerreiros conhecidos por sua habilidade militar. A mais antiga representação de batalha é de uma gravura egípcia datada de 3400 a.C., e é bem provável que eles passavam por um treinamento tático e militar. A primeira evidência direta de sistemas de combate sem armas está datada entre 2040 e 1785 a.C., onde técnicas de quedas, chutes, socos e imobilizações foram encontradas em pinturas da parede na tumba de Beni Hassan, sendo essa a mais antiga evidência de técnicas de combate sem armas da história. Em apenas 4 sepulturas na necrópole de Beni Hassan, existem mais de 200 representações de lutas, a maioria similares ao boxe, wrestling e lutas com bastões. Em 2018, com a descoberta das tumbas de Saqqara, algumas representações de lutas onde o faraó assiste a uma disputa indicam que provavelmente as lutas tinham um cunho esportivo, com algum tipo de organização e regras. Gravuras talhadas em pedra na Suméria, atual Iraque, datadas em mais de 3.000 anos antes de Cristo, parecem representar uma espécie de luta desarmada. Apesar de não haver evidências conclusivas que os sumérios tenham praticado artes marciais de maneira sistematizada, as gravuras da época também representam guerreiros com armaduras e armas, o que sugere que eles poderiam ter se envolvido em algum treinamento militar ou lutas. Essas também são uma das primeiras representações de lutas encontradas na história. A descrição escrita mais antiga conhecida sobre artes marciais está contida nos textos sagrados dos hindus, na Índia. Eles foram escritos entre 1700 e 1100 a.C. Neles são mencionados combates armados e desarmados, mas se acredita que a prática das artes marciais na Índia sejam muito mais antigas que essas primeiras menções inscritas. A Malla Yuddha, uma espécie de wrestling com técnicas de agarramento, socos e golpes traumáticos, teria sido criada há cerca de 3.000 anos antes de Cristo. Outra arte marcial que também teria sido desenvolvida na Índia por volta do ano 3000 a.C.
é o Kalari, que é a abreviação de Kalari Payat, sendo praticada ainda nos dias de hoje. O Kalari é acreditado por muitos como a primeira arte marcial da história. Entretanto, estudiosos contestam, afirmando que ela está datada entre 200 a.C. a 600 d.C. e que teve seu auge entre os séculos XIV e XVI. De acordo com a lenda, entre os anos 2697 e 2597 a.C., foram introduzidos os primeiros sistemas de combate na China. Esses sistemas teriam sido criados por Wang Jiti, também conhecido como o Imperador Amarelo, e é considerado o ancestral de todos os chineses da principal etnia da China, a etnia Han. Teria sido também o criador de elementos importantes da cultura chinesa, como o taoísmo e o Shuai Jiao. Shuai Jiao é uma luta que se concentra em derrubar o oponente usando técnicas de luta agarrada. Acredita-se que o Shuai Jiao tenha sido desenvolvido inicialmente como uma técnica militar, mas ao longo do tempo evoluiu para se tornar uma luta esportiva. Durante as dinastias Han, 206 a 220 d.C., e a dinastia Tang, 618 a 907, o Shuai Jiao era um método popular de treinamento militar e também utilizado por forças de justiça para manter a ordem pública. Apesar de alguns mestres atribuírem o início da prática do Kung Fu a mais de 4.000 anos atrás na China, acredita-se que a arte surgiu na Índia e só foi levada à China por volta do ano de 500 d.C., pelo monge Bodhidharma, que incluiu a prática junto à meditação dos monges budistas. Fundada no ano de 753 a.C., Roma contou com um grande poderio militar e se tornou o império mais poderoso da antiguidade, por volta do século I a.C. As primeiras formas de artes marciais em Roma eram praticadas pelos soldados romanos como parte do seu treinamento militar. E essas técnicas de combate eram ensinadas em escolas militares chamadas ludos, e incluíam o uso de espadas, lanças, escudos, bem como técnicas de combate corpo a corpo, como o pugliatus, uma espécie de boxe, e o lukta, uma luta livre. O treinamento militar era uma parte fundamental na vida da Roma antiga, e os soldados romanos eram considerados algumas das tropas mais bem treinadas e disciplinadas do seu tempo. A luta era vista como uma habilidade essencial para o soldado romano, e muitos manuais de treinamento militar incluíam instruções sobre técnicas de combate corpo a corpo. No entanto, é importante notar que essas técnicas de combate eram focadas em habilidades práticas de luta e sobrevivência em batalha, do que no seu desenvolvimento pessoal ou espiritual. Não existia uma tradição formal de artes marciais na Roma Antiga, como se desenvolveu posteriormente em países como China e Japão. É também importante notar que a luta na Roma Antiga era frequentemente usada como uma forma de entretenimento ao público, em competições como os Munera, luta de gladiadores. Essas competições envolviam lutas entre gladiadores em arenas como o Coliseu, usando toda espécie de armamento, como também combates desarmados. Embora não fosse uma forma de arte marcial no sentido tradicional, as lutas de gladiadores eram uma forma popular de entretenimento e requeriam habilidades de luta e combate, assim como os próprios gladiadores viriam a participar de combates armados e guerras se necessário. Acredita-se que a Grécia Antiga tenha surgido entre os anos 800 e 500 a.C., quando as cidades-estados gregas começaram a desenvolver suas próprias culturas e governos. Cada cidade-estado possuía seu próprio exército, e o treinamento de combate era fundamental. Em Esparta, por exemplo, se usava o agogê, que era um sistema de treinamento militar e educação pública aplicado desde a infância. As crianças eram separadas das suas famílias aos 7 anos e colocadas em grupos de treinamento. Durante a agogê,
As crianças aprendiam disciplina, resistência física e mental, habilidades de combate, estratégias e outros aspectos da vida militar. Os espartanos eram treinados em várias formas de combate, incluindo luta livre, formas de boxe e combates corpo a corpo, bem como o uso de espadas, escudos, lanças e praticavam técnicas de combate em grupo. As artes marciais eram muito valorizadas na Grécia Antiga e havia uma grande variedade de estilos e práticas diferentes. Uma das mais conhecidas era o Pancration, considerado o primeiro MMA, que era uma combinação da luta livre e o pugilato. O Pancration era uma das competições dos Jogos Olímpicos antigos que teve sua primeira edição em 776 a.C. O Pancration era considerado uma das provas mais duras e perigosas, e não tinha muitas regras. Permitia praticamente qualquer técnica de luta: soco, chutes, estrangular, imobilizar, derrubar. A única proibição era morder e arrancar os olhos do oponente. Quando a gente fala de arte marcial na antiguidade, tudo que nós podemos fazer é supor com base nas evidências históricas. E isso não é o suficiente, né, pessoal? É importante saber diferenciar lendas daquilo que realmente é comprovado. Nós falamos da China, por exemplo. Muito do que se fala na China é lenda. Não tem uma evidência histórica para comprovar. E isso é comum em países da África, né? Nós deixamos de falar da Coreia, do Japão, mas muito do que se tem são lendas e poucas evidências históricas, né? Também vale o mesmo na África, né? A gente falou apenas ali do Egito, dessa região. Obviamente, tinham práticas marciais nessa região, né? Onde tinha algum assentamento humano, tinha alguma forma de arte marcial. A questão é justamente qual é o nosso entendimento dessa arte marcial. É comum no discurso hoje em dia, né, falar da esportivização das artes marciais, mas quando a gente volta na antiguidade, você vai ver que muitos dos primeiros registros históricos lá do Egito ou da Roma ou Grécia Antiga também mostravam justamente eventos esportivos, né, galera? Então, a competição sempre esteve presente, né? Vale notar, as Olimpíadas antigas eram provas militares. A própria maratona, né, que é provavelmente o evento mais famoso, na época era o quê? Com escudo e lança, né? Todas as provas eram de cunho militar e quando não estavam em períodos de paz, né, quando estavam em guerra, esses mesmos atletas eram os soldados que estavam lá na guerra, né? Então, não tinha muito essa diferenciação não, né, galera? Eu acho que isso é muito uma coisa de hoje em dia, da modernidade, onde a gente tenta valorizar demais uma arte marcial, tentando tornar ela cada vez mais antiga, misturando com lendas, tradições inventadas, né? A arte marcial é uma necessidade humana, tanto para conflitos, né, externos, com invasão e tudo mais, quanto conflitos internos, né, questões políticas e tudo mais. Uma representação que a gente vê clara das artes marciais em tribos antigas, em sociedades antigas e em algumas vezes até hoje em dia, é justamente essa competição interna para ver quem é o mais forte, quem vai ser o líder, né? A gente vê isso demais em tribos indígenas e isso estava presente antigamente também. E é isso aí, pessoal. Esse é o primeiro dos nossos 3 vídeos que vamos fazer sobre a origem das artes marciais. Futuramente pretendemos pegar também estilos específicos. Nesse primeiro a gente pegou a antiguidade, que é a mais difícil, né? Que é sempre baseada em referências de figuras de pedra, né? Desenhos em cavernas, esse tipo de coisa, e o pouquinho que sobreviveu da tradição escrita, né, de coisas escritas que sobreviveram à história. No próximo vídeo a gente vai pegar a Idade Média, onde tem realmente muito mais evidências. Eventualmente a gente vai fazer uma análise mais profunda de cada estilo. Mas o que sempre fica na cabeça quando a gente vê a origem das artes marciais e compara com hoje em dia, né, aquela pergunta: o que é então arte marcial? O que era? O que se tornou? O que a gente poderia considerar como arte marcial hoje em dia, segundo o que era considerado uma arte marcial antigamente, né?
Deixa aí nos comentários o que você achou, qual estilo que faltou, o que é lenda, o que realmente tem uma evidência histórica para comprovar. Espero que vocês tenham curtido e até o próximo vídeo. Os